Sendo bem clara, né? Vamos supor, abrir uma vaga para projetista. E o profissional, ele fala assim, não, eu projeto todos os sistemas de segurança contra incêndio, ele tá reprovado. E comparando um pouco a questão cultural, né? Do que a gente viu nos Estados Unidos com o que a gente tem aqui no Brasil. Nossa, não tem nem como. Todo detector de corrosão e a questão da espuma que você viu lá e, né, tá fazendo o primeiro projeto agora. Você pode explicar pra gente o que é isso? Como que funciona? Qual é a diferença? Bom, vamos lá. Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast de prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje estou aqui muito bem acompanhada para dividir com vocês, compartilhar como foi a nossa experiência quando nós estivemos nos Estados Unidos para fazer uma visita na Tyco, juntamente com o pessoal da Tyco aqui do Brasil, outros projetistas da América Latina, onde a gente foi visitar a Tyco e também a FM Global. Para falar comigo sobre isso, estou com Ana Flores, projetista que eu sempre comento com vocês, e também a Thaís da Dinâmica, que já é figurinha carimbada no Prevcast, na Preview Week, de todas as ações da Preview World, né, Tá? É verdade, a gente tá sempre junto, né, Rê? Ai, gente, sejam muito bem-vindas. Dei, né, um briefing para vocês. Eu quero muito que nós compartilhe o que a gente aprendeu, o que a gente viu. Acredito que foi uma experiência única, né? Toda a viagem, o conhecimento, as experiências que nós tivemos. E conforme eu ia comentando no Instagram, postando, as pessoas, nossa, que legal, contem mais, contem mais. Eu falei, gente, não quero contar essa história sozinha, quero contar junto do time que esteve junto comigo, logicamente, né? Tivemos um time gigante que foi para os Estados Unidos, para essa visita, mas que eu conheço, que são minhas friends, é vocês, e o Edgar, que não pôde estar com nós hoje, mas que no futuro vem contar pra gente também sobre essa experiência. Então, sejam muito bem-vindas, Ana, muito bem-vinda, Thaís. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada pelo convite. Eu acho que, primeiro, ter recebido o convite ali do Edgar, acho que foi bacana, assim, eu fiquei super feliz ele ter me convidado. Era um sonho, né, para mim conhecer a FM. Eu acho que para todo mundo que está empenhado há muito tempo na área de segurança contra incêndio, poder participar de um treinamento onde a gente teve tanta coisa bacana no sentido de testes, de conhecer novos produtos que não são tão utilizados aqui no Brasil. Eu acho que foi especial demais. E ver, assim, eu acho que o ponto maior, eu já conto. Fala um pouco aí, Thaís. Bom dia, obrigada pelo convite, Rê, mais uma vez. Estou muito contente de estar aqui. Sem dúvida, o treinamento da Tyco é uma experiência única, é riquíssimo, alto nível, técnico, FM Approvals, altíssimo nível também. Uma coisa que a gente tem que se atentar é que existe a FM Global e a FM Approvals. A FM Global é a seguradora que faz avaliação de risco. E a FM Approvals, que foi onde nós fomos, que é onde faz os testes de laboratório para certificar o produto. Também é algo assim, parece que você está em outro planeta, é muita tecnologia voltado para o incêndio, não só para o incêndio, mas também para tudo que catástrofes naturais, terremotos, a parte elétrica, é riquíssima. Eu acho que nem existe outra certificadora que faz testes com o pé direito tão alto como a FM Approvals. É incrível, uma experiência única. Eu acho que o ponto que foi a hora que eu acordei, assim, foi a hora que eu entrei, porque, assim, eu já vi tantos vídeos de teste, quando eu entrei naquele galpão, né, com toda aquela armazenagem, eu olhei, eu falei, sério que eu tô aqui? E meu olho começou a encher de lágrimas, assim, e aí teve um cara que ele, tá tudo bem? E meu olho cheio, assim, de lágrimas, assim, e eu falei, cara, eu tô aqui, isso é fantástico. Então, assim, a FM, ela faz um trabalho brilhante, eu acho que eu admiro demais. Antes de gostar e ser da área, eu admiro eles, porque eu acho um trabalho espetacular, né?
E a Taiko também, né? Trabalho com produtos da Taiko, acho que já tem mais de 15 anos. E foi muito bacana, porque nesse treinamento, eles estavam explicando sobre o detector de corrosão no sistema de sprinkler. E eu falei pro Edgar, eu falei assim, mas, cara, isso eu nunca usei no Brasil. Ele não, no Brasil ninguém usa, ninguém projeta, tudo mais. Eu voltei pro Brasil, passou ali, acho que umas 3 semanas, eu ligo pro Edgar e falei, o cliente está solicitando detector de corrosão, eu não acredito nisso. Parecia coisa que você tá brincando. Não, mas como assim você quer isso? Não, é isso mesmo, tá? A gente quer essa qualidade, essa técnica, a gente quer usar isso. E aí, eu falando com o Edgar, a gente até brincou, né? Porque eu voltei de lá, né, já utilizando produtos que eu não usava antes. Então, foi muito bacana. E o laboratório, né, também da Taiko é Gigante. sensacional, Nossa, é maravilhoso, né? Então, assim, eu voltei com um gostinho de quero mais. Até brinquei com o Edgar, falei, olha, o próximo que tiver, faz um de espuma que eu tô lá. Eu enfrento o frio de novo, né? Porque eu odeio o frio, mas eu enfrento o frio de novo. Então, foi marcante, assim, foi um momento que eu cheguei depois no hotel, eu falei, caraca, eu realizei um sonho, assim, foi realmente essa sensação de sonho realizado. Foi incrível pra mim. Tá, você comentou sobre a FM e a gente comentou bastante sobre a Taiko. Você que tá mais próximo das 3, explica pra gente o que é quem é a Taiko, o que é quem é a Global, o que é quem é a Approvals. Sim, a Taiko é uma fabricante, que é a Johnson Controls. É uma fabricante de produto. Hoje, a Dinâmica distribui toda a linha de água da Taiko, que são os sprinklers, as válvulas. E, obviamente, eles têm uma linha muito mais completa, né? Sistemas inteligentes de integração, a parte de detecção, de alarme. Enfim, eles hoje são um grupo muito grande, foi comprada, né? A Taiko pela Johnson Controls. Então, a gente tem o grupo da Johnson isso, dentro da Taiko. Isso. E a Tem Taiko... o grupo Johnson Controls, que foi... Eles compraram a Taiko Fire Protection. Dentro desse grupo, existe a parte de água, que foi o que nós fomos visitar. Que é o laboratório de sprinklers, onde eles fazem os testes, válvula de governo e alarme, válvula de dilúvio. A gente visitou essa parte da Johnson Controls, que é o fabricante. A Taiko é um dos braços da Johnson. Isso. É uma das empresas, uma das né? empresas É como se fosse deles, uma Isso, a holding. Johnson comprou a Taiko e hoje faz parte ali do grupo. guarda-chuva da Johnson Controls. E a Taiko não vende direto para projetista, instalador? Não, a Taiko só trabalha através dos seus distribuidores autorizados no Brasil. Isso é uma coisa bem importante que você falou, Rê. Antes de comprar qualquer produto certificado, principalmente dessas grandes empresas de sprinkler, é importante analisar e checar se trata de uma empresa de fato autorizada a trabalhar no Brasil. Perfeito. Então, só pra gente deixar bem claro, né? Nós fomos visitar a Taiko, que é uma empresa da Johnson, mas que não tem como a gente comprar produto da Taiko na esquina aqui no Brasil. Apenas com empresas autorizadas, essa compra pode ser realizada, que inclusive a Dinâmica é uma delas. Exatamente. Perfeito. E as FM? A FM tem a FM Global, que é a seguradora, que faz avaliação de risco. Parte de gestão de risco. Isso. E assegura os locais, né? Isso, exatamente. Seguro patrimonial, vida, etc. E a FM Approvals, que foi onde nós fomos, que é o laboratório que faz os testes para certificar o produto FM. Perfeito. A certificadora. E aí, o que é importante é assim, né? Quando ela aprova aquele equipamento, né? Isso fica lá disponível no site dela, né? Com aquele equipamento é aprovado FM, né? E também vem ali no próprio equipamento, né? O selo ali da FM, então precisa ter essa observação, né? Perfeito. Exatamente.
Porque existe o papel, existe o certificado, mas você vai lá, entra no site da FM Approval, se cadastra e você consegue entrar pelo nome da empresa ou procurar por produto se aquela empresa Realmente de é fato certificado. ela é certificada. Se fosse pra vocês, se fosse não é pra vocês, pra vocês resumirem toda essa experiência que a gente teve, o que você comentou muito, Ana, de como você se emocionou ao entrar dentro do laboratório, mas o que foi mais marcante, o que realmente você trouxe pra colocar em prática aqui no Brasil, o que mudou alguma visão que você tinha, como que foi a experiência pra você? Na verdade, quando a gente acompanha, né, o trabalho da FM, eu já estou há bastante tempo acompanhando, eu acho que o que mais me surpreendeu foi a rigorosidade dos testes. Então, assim, eu já imaginava como era, mas vendo lá o processo de como eles testam cada válvula, como que é o depósito, aonde eles testam os bicos, como que é feito, a seriedade disso foi muito incrível. Assim, eu acho que foi o pico mais alto da situação. E a Taiko, eu acho que o que ela traz de inovação, né, que é um tema que já está sendo falado, é a espuma não florada, a questão do próprio detector de corrosão, que não é uma coisa comum de ser utilizada aqui no Brasil, né? Eu espero que venha para ficar. Em 17 anos de projeto, eu fiz o primeiro agora, em 2025, e também é um equipamento novo, né? E o rigor também dos testes deles, né? Que eles testam todos os tipos de bico, colocam ali na realidade o fogo, toda essa situação. Então, eu acho que ter esse olhar, assim, porque uma coisa é você falar. Ah, não, a Taiko testa, a FM testa, e outra coisa é você ver isso. Você olhar, é você entender o processo que eles fazem. Então, eu acho que isso traz uma riqueza muito grande para a gente que está lá, né? A quantidade de válvulas, a quantidade de teste, qual que é o procedimento. Assim, se antes a gente já tinha essa especificação, esse entendimento, eu acho que agora mais ainda, né? Porque a gente faz entender o porquê por que o bico aprovado ele é mais caro do que o que não é. E aí isso fica muito claro depois de uma visita dessa. Perfeito. É tudo real, porque o sprinkler nada mais é do que um fósforo. A partir do momento que pegou fogo e ele rompeu, ele nunca mais funciona. E a FM tem esse cuidado de fazer o teste exatamente dentro da exigência. Então, eles colocam os pallets na altura que tem de colocar, o sprinkler na altura que tem de colocar. Realmente em escala real, né? Colocam fogo em tudo e funciona. Aquilo é realmente impressionante. É muito rico. Em todos os sentidos. Ô, Ana, você falou do detector de corrosão e a questão da espuma que você viu lá e, né, tá fazendo o primeiro projeto agora. Você pode explicar pra gente o que é isso? Como que funciona? Qual é a diferença? Bom, vamos lá. A questão do detector de corrosão, ele vai na tubulação do sistema de sprinkler, né, para medir ali. Então, ele é como se fosse um medidor de corrosão que vai ficar ali passando essa informação para o sistema. Então, você vai conseguir medir o nível de corrosão que está aquela tubulação, né? Então, isso é uma coisa que não é tão utilizada no Brasil, né? Perfeito. Então, por isso que eu até perguntei isso para o Edgar, se ele conhecia outros projetistas que já haviam utilizado esse detector de corrosão, e ele me disse que não, que pelo menos da Taiko, não. Aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos isso é mais normal. Isso nos Estados Unidos já é mais utilizado, né? Mas é uma coisa muito nova para o Brasil,
né? Assim, foi a minha troca com Uhum. ele, né? Não sei se tem algum outro projetista que já utilizou ou utiliza nos projetos. A questão da... Quer complementar alguma coisa? Eu falei, em 19 anos de distribuição, nunca orcei um detector de corrosão. Pronto. E como é um item importante, porque o tubo vai A encrostando, manutenção. o tubo ele vai criando uma crosta dentro e ele vai diminuindo o diâmetro. Diminui o diâmetro, automaticamente muda o cálculo, e isso significa que pode não funcionar de maneira adequada a linha. Super importante. Mas até Então- mesmo a questão do próprio SPK. Aqui ele está ganhando um espaço um pouco maior agora, né? E nos Estados Unidos, em todos os lugares que a gente entrava, já tem. É algo normal, é algo que faz parte da cultura deles. Sim. Então, como a própria Thaís falou, né? Então, ela não orçou e eu nunca tinha projetado, né? Lembrando que não é que a gente projetava fora de norma. Isso não é solicitado, né? Por exemplo, em nenhuma NBR, nenhuma IT, né? Então, não é um item solicitado. Uma pena que não seja, né? Mas só esclarecendo esse ponto, que ele é uma solicitação ali, ele vem do cliente, ou a gente mesmo pode explicar e conseguir colocar. Sobre a espuma, né, que é o LGE, o líquido gerador de espuma, né? A gente tem a florada, né, que ela tem flúor, e aí foi desenvolvido, né, pela Tyco. Não sei dizer se algumas outras empresas já desenvolveram, Thaís? Já, algumas outras empresas já desenvolveram a espuma não florada. Se eu não me engano, a Tyco ainda está em teste com a certificação FM para não florada, mas esse é o caminho. Inclusive, pensando em ESG e sustentabilidade, a Tyco tirou do portfólio dela grande parte das linhas que causavam dano ao ambiente. E esse é um outro passo também super importante, que é a espuma não florada. Exatamente. Então, foi um item também, porque, né, espuma a gente já utiliza bastante. Eu já tinha na penúltima visita que eu estive no Peru, a gente já tinha debatido isso, o uso da espuma não florada. E eu acho que é um caminho sem volta, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Ana, você pode explicar o que é a espuma não florada? Vou pedir até pro pessoal explicar, colocar, né? ou Thaís, colocar uns vídeos, umas fotos, só pra galera que tá assistindo entender. Tá. A espuma não florada, ela não possui o flúor. E isso não afeta o meio ambiente. Então, fizeram testes, porque até então a gente usava a florada, né? Como há muitos anos, né? E a gente não sabia, né? Nós, projetistas, nós, instaladores, nós não sabíamos o dano que causava ao meio ambiente. Então, é no sentido mesmo da sustentabilidade. Então, eu acho que daqui para frente, o não florada vai ser muito importante aí para os projetos, né? Tendo em vista que tem projetos, quando a gente fala de líquidos inflamáveis, produtos radioativos, né? Estou num projeto que tem tudo isso, e explosivos, e assim, a quantidade de espuma, né? Eu, inclusive, fiz o cálculo e deu tanta espuma que eu liguei para o Edgar e falei assim, Edgar, eu acho que eu errei aqui no cálculo. Tu pode olhar aqui para mim? Aí ele, posso. Aí mandei para ele, não, Ana, tá certo, é isso mesmo. De tanta espuma que deu. Então, assim, tem um impacto muito grande no meio ambiente. Né? E a gente precisa ter essa consciência de ter segurança contra incêndio, mas também observar o meio ambiente. E você, dona Thaís? Olha, eu acho Você que... já tinha ido na Tyco, né? Eu já tinha ido na Tyco. Como foi? Foi a segunda ou a terceira? Foi a terceira vez que eu estive na Tyco. Eu já havia ido na Tyco. Eu acho que foi minha terceira vez. E toda vez é uma experiência incrível. Porque as 3 vezes que eu fui... A primeira vez foi um treinamento.
A segunda vez foi uma visita breve só pelo laboratório. E essa terceira, com vocês, foi outro treinamento. Então, é sempre muito rico. A gente fala aqui, mas talvez o pessoal não tenha noção do nível técnico que são as pessoas que estão lá palestrando e explicando e falando. A Ana é técnica, ela vive isso, assim, no dia a dia. Acho que ela pode dizer, assim, como é rico nesse sentido. Não, eles são totalmente experientes, Sim. assim. É Eles no estão mínimo detalhe. no mínimo do mínimo detalhe, né? Eles estão vivendo aquilo, eles estão participando de testes, eles conhecem o produto a fundo. Então, assim, a gente conseguir, né, trazer a informação, somar com eles é muito grandioso. Eles são extremamente técnicos. Eu, particularmente, quanto mais técnico, melhor, assim. Tem um produto da Taico que eu gosto muito. Eu nunca consegui vender. Eu já fiz um orçamento. É um canhão monitor que ele fica fora do prédio. Então, são para prédios altos, assim, acima de 40 andares. Então, conforme tem o fogo, ele consegue direcionar, ele tem um sensor, ele direciona o canhão para o local da chama e faz todo o trabalho. Então, isso é algo, assim, que me encanta muito. Gostaria muito de ver nesses prédios e que existem de alto padrão esse tipo de produto em funcionamento aqui no Brasil. Seria uma realização pessoal. Já tem, acho que no Brasil não... Eu nunca vendi esse produto no Brasil. Eu orcei uma única vez, não deu certo, não viabilizou. Não sei se foi uma questão econômica, se foi uma questão de projeto, eu sei que não viabilizou. Mas é um produto, eu acho que a tendência é essa, é misturar água com detecção, com sensor, nesses drones que a gente vê hoje em dia, com inteligência artificial, que os drones, eles conseguem entrar com a mangueira em lugares Fazer todo o trabalho, né? Acho que esse é um futuro, não sei se tão próximo, mas acredito que esse é o futuro da prevenção. Algo menos fixo. Eu não acho que seja tão próximo, mas também não acho que esteja tão longe. Acho que tá... Eu acho que a gente pega ainda essa fase. Eu acho que a nossa geração consegue. Eu acho que consegue. Vamos lutar para isso, né? Conseguir projetar um detector de corrosão, que eu nem imaginava. Pois é, olha só. Né? Além da espuma e do detector de corrosão, esse item que você falou, a gente não viu lá. Tem mais alguma exigência, alguma tecnologia, alguma inovação que você nunca tinha visto e você viu lá, Ana? Ou Thaís? Não, porque o treinamento foi focado em sprinkler, e aí depois teve uma partezinha pequena sobre espuma, né? Então, não foi das novas tecnologias, então não foi tão focado. E aí não teve, assim, nada novo, porque eu, particularmente, coitado do Edgar, né? Porque eu vivo na cola dele, é isso, tal. e fico acompanhando passo a passo, porque, né, eu sou fã da Taico, não só na parte de água, né? Tem algumas pessoas que até brincam, né? E me encontram, elas falam, e aí, já tatuou Simplex? De tanto que eu já projetei Simplex na vida, né? Então, aí Simplex é Taico, né? Então, também um equipamento de detecção excelente, né? Que vem com a excelência. E aí, eu particularmente adoro, né? Não posso ficar falando da Taico, porque eu adoro, né? Aí... Ana, você projeta há 17 anos. Há 17 anos. E, Thaís, a Dinâmica tem quantos anos? 19 anos. 19 anos. 19 anos. Você tá... Desde o primeiro ano você projeta Sprinkler, Ana? Não, Sprinkler. Sprinkler tem uns 15 anos. Desde o segundo ano. Não, ela não. Eu falei, tá, deve ser mais recente. Então, não, só 15 anos. Na verdade, eu aprendi com um cara que era Taico, inclusive, na época. Então, por isso... eu já aprendi de primeira vista. Então, assim, ele foi, assim, meu professor, já é um grande amigo, né? E eu aprendi com ele, né? Me lembro, assim, perfeitamente desse dia que ele sentou e falou, vamos lá, vou te ensinar. E aí foi uma longa trajetória. E
E aí, assim, o sprinkler, ele tem essa vantagem de ser automático, né? Mas o grande problema é a falta de manutenção, né? Então, às vezes, a gente vê locais com sprinklers, acontece o incêndio, e aí, por algum motivo, não funcionou. E aí você vai ver, a válvula estava fechada, a bomba não funcionou, né? Tudo isso falta de manutenção. Então, assim, não adianta você colocar, você vai pagar caro e depois você não ter manutenção, né? Sabe uma coisa também, Rê, que é legal falar e que são produtos que estão crescendo em questão de portfólio para a câmara frigorífica? Nossa, sim. Então, antes a gente tinha 2, 3, 4 produtos. Hoje a gente tem sistemas, o sistema Quell para sistema de câmara frigorífica. A gente hoje lançou a Tyco o K25 Dry, que tem a caneta. Então, também a gente vem aumentando aí, quando eu falo, a Tyco, o portfólio de produto para esse tipo de sistema. Acho que até pro outro Prevcast que a gente for gravar, vou falar pro Edgar trazer as Isso, peças pra gente mostrar. Ele tem. Eu tenho o Dry, mas eu não tenho nada do Quell. Olha só. Então já dá pra gente mandar uma solicitação pra Tyco Dinâmica. Precisamos de novas decorações pro Prevcast. E até falando sobre isso, tá? O dimensionamento do SPK, a gente sabe que é algo, igual eu falei, tá ampliando o leque no Brasil. Só que ao mesmo tempo que tá ampliando o leque, tem várias pessoas dimensionando. E até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, Ana, é um dimensionamento um tanto quanto complexo e cauteloso para que aquilo realmente funcione. Concordo com as duas palavras, complexo e cauteloso, né? Principalmente porque a gente precisa sempre entender o que o cliente precisa. Se ele é um cliente que precisa seguir os datasheets da FM, se ele é um cliente que só vai atender NFPA. Então, já começa por aí, porque você tem diferença entre elas, né? E a pessoa pode projetar SPK baseado em não datasheets, em não FPA? Sim, ela pode projetar conforme NBR, por exemplo, né? Que as instruções técnicas né, citam ali as NBRs. Então, você pode projetar conforme NBR. E aí, a gente precisa sempre entender conforme a gente está projetando, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Esses dias eu estava fazendo esse projeto de espuma e esse projeto é padrão NFPA. E nesse caso, a NFPA, ela determina lá, né? Ela cita que você precisa calcular todos os bicos ali da área, mais um INREC, quando a gente está falando ali de espuma. Quando você vai para a FM, né, ela fala que você calcula todos do teto mais 14 bicos. Então, já tem uma grande diferença. Então, isso é um exemplo diante de vários exemplos, né, de sprinklers. O que acontece? Às vezes, a gente pega muito projeto que reprovou na seguradora. Eu, particularmente, recebo muito projeto de projetista que fez, aí reprovou na seguradora, aí o cliente perdeu a confiança, porque a seguradora relata, olha, não está utilizando o bico correto, ou não está correto os distanciamentos perante, né, o item tal. E aí, o que acontece? Quando o cliente lê isso, ele perde a confiança, né? E aí chega muito caso que ele fala assim, não, o projetista até queria corrigir, Ana, mas eu perdi a confiança. Porque olha esse tipo de erro que foi apontado pela seguradora. Então, eu tenho medo porque quando a gente está falando de sprinklers, nós já estamos falando de milhões. Já começa por aí, né? Sempre estamos já falando na casa do milhões, né? Então, o cliente, ele fala, não, eu vou gastar milhões, e se eu seguisse com esse projeto incorreto, né? Então,
ele é complexo e cauteloso, né? E hoje, qual que é o grande problema, né? Eu vejo que os projetistas, eles querem escalar, ou seja, eles querem muito volume em projeto. E qual é o problema, né? Quando você escala muito, né, você perde o quê? A qualidade. E o problema, além da qualidade gráfica, que no meu ponto de vista também é um problema, acho que um problema maior ainda é perder a questão técnica, né? Então, isso me preocupa no mercado, né? Achar que não, é só colocar o biquinho ali, põe essa distância e tchau, né? No meu ponto de vista, eu não vejo que é dessa forma, né? E tem negócios, né? Tem um grande amigo meu que ele fala isso, né? Ana, não tem jeito. Tem negócios que não dá para escalar, por mais que você queira escalar. Não tem como. Tem né? modelos de negócios que não tem como você escalar. Não tem como, né? Ou você é muito... porque é muito... Cada caso é um caso, não é né, escala. Né? Por exemplo, igual a Thaís já é produto. Então, ela consegue, para uma obra, vender tantos acoplamentos. É uma escala. Ela trabalha em escala. Quando a gente fala de projetar, no meu ponto de vista, é muito difícil a escala. Porque aí, quando você escala, você precisa de pessoas. E aí, quando você põe pessoas, nem sempre elas estão mudam. projetadas, elas já estão, elas estão prontas para projetar, né? Elas não estão prontas para projetar aquele sistema. E aí, o que eu acredito que até o critério, a cultura, a visão, a experiência, por mais que a pessoa talvez esteja pronta para projetar, talvez ela não vai ter todo o critério, o cuidado e experiência que, por exemplo, você tem estando há 17 anos na área. Exatamente. Então, assim, o olhar é diferente. Então, às vezes, chega uma pessoa e aí, assim, hoje me preocupa muito porque a juventude, ela tem essa aceleração por eu faço, eu consigo fazer, eu tenho isso e, assim, esquece que a experiência, ela conta muito no processo. Né? Você pode pegar a norma, você pode ler ela inteira, mas tem coisa que você só vai entender vendo, entendendo que é aquilo, indo para campo. Então, assim, tem projetista que, o cara nunca viu sistema testando, sistema funcionando, como é que funciona, como é que é uma casa de bomba, nunca testou. E aí eu falo, eu tenho projetista que ele fala que, não, ele chega falando, não, eu sei fazer isso. Aí você fala, tá, você já usou um extintor? Já participou de um treinamento de brigada? Já, o mínimo, é o mínimo. Né? Então, isso muito me preocupa no mercado. Sim. Né? Não sei se você quer complementar. Não, eu brinco, eu falo que se a gente fosse fazer uma analogia do nosso mercado, eu faria com a parte de laboratório e médicos e farmácia. Então, eu falo que os projetistas são os médicos. Então, eles têm que ter conhecimento, eles têm que ter especialidade naquilo que fazem, para colocar ali no projeto o que deve funcionar. O laboratório é a Taiko, que fabrica os produtos, e nós, distribuidores, somos a farmácia. O que vocês colocarem ali, a gente precisa ofertar ipsis literis, igual, idêntico. E é até interessante essa comparação, tá? Porque se a gente para pra pensar, o médico não tem como ele escalar. Não tem como ele treinar estagiários para fazer cirurgia. Ou é ele ou não é. Então, eu acredito que ele pode pegar alguém para fazer a pré, né, preparação antes da cirurgia, o pós, piriri, mas a execução em si é ele, enfim. Então, eu acredito que isso entre muito de acordo, tá? Porque é justamente o que a Ana falou. Só que assim, igual a Ana falou, eu vejo que projetar não dá para ser escalado. Depende, né? Porque a gente tá considerando projetar com o olhar que eu e você temos da prevenção contra incêndio.
Se a gente olhar para o mercado e ver o olhar que o mercado tem para prevenção contra incêndio, dá para escalar. Dá para você fazer 20 mil trabalhando 4 horas por dia. Não, Tipo, essa- dá pra muitas coisas. essa é a visão do mercado. Que assusta. Que assusta, né? Eu acho que um outro ponto de vista, sendo bem clara, né? O profissional que chega para mim e fala assim, vamos supor, abri uma vaga para projetista. E o profissional, ele fala assim, não, eu projeto todos os sistemas de segurança contra incêndio, ele está reprovado. Para mim, ele está reprovado. Ele reprovou ali, naquela frase. Fim, né? Diferente de quando um projetista, ele chega e fala assim, olha, eu projeto sistema de detecção e alarme de incêndio, faço gás há 10 anos. Diferente. Ele tem a experiência dele em 10 anos projetando aquilo. Né? Eu tenho um projetista que ele não sabe nem o que é extintor. Ele não sabe. Ele não projeta. Ele não sabe. Não entende as classes, não entende o que usa o quê. Por quê? Porque ele não faz. Ele nunca fez. E ele nunca vai fazer. Pelo menos na minha equipe, não. E qual hoje um problema que eu vejo do mercado? Ele pega o projetista e coloca o projetista... Isso grandes empresas que fazem projeto, eu vejo. Né? E aí... qual projeto você faz? Não, eu faço tudo. Dimensiona sprinkler, eu faço detecção, eu faço supressão. E aí, quando você vai no detalhe, mas eu não sabia disso. Você não sabia porque você está tentando abraçar o mundo E inteiro. não tem como. Né? Então, assim, leva muito tempo, muito estudo, né? Todo mundo fala assim, nossa, você já casou, teve filho? Eu falei, já, ter empresa é ter filho, é isso. Empresa é casamento, os funcionários são os filhos. Exatamente. Né? Então, leva muito tempo para você conseguir e ainda você aprende todo dia, né? Todo dia eu falo que prevenção contra incêndio, todo projeto é um novo projeto, todo sistema é um novo sistema, todo dia é um novo aprendizado, não tem como. Com certeza. E é muito interessante esse ponto de vista, Ana, porque até semana passada, acho que eu te mandei mensagem do orçamento, foi, né? Foi semana retrasada, enfim. Porque na RDA a gente não faz a parte de sprinkler justamente por isso. Porque eu falo, é um negócio que ainda tem todo um trajeto de estudo para bater o martelo e falar, beleza, dimensionamos isso. Então, por ter todo esse lado mais cauteloso, uma das pessoas que a gente sempre indica, né, e faz a ponte é justamente a Ana para fazer esse dimensionamento. Porque aí é muito o que eu falo. Igual, não, mas tem um monte de gente que faz. Mas sabe o que tá fazendo? Tipo, sabe realmente qual norma a seguradora vai olhar? Sabe exatamente o que a NFPA tá falando? Sabe exatamente quais são os produtos que tem que ter? Então, eu acredito que esse olhar é o olhar que precisa e que falta, de fato, ainda se espalhar na prevenção contra incêndio. Exatamente. E aí, às vezes, eu faço algumas perguntas bem específicas, assim, que a pessoa ela não consegue. Não, mas isso eu não vi. Mas você não projeta? Mas isso eu não olhei. Então, assim, é muito preocupante, na verdade, muito preocupante. Porque aí acha que é só, vou atender o distanciamento, coloco ali um bico 68 graus, vou pegar o K 5,6, vou colocar e não sabe nem a diferença da resposta rápida, enfim, entra todos os critérios. Isso me preocupa bastante no mercado hoje. Isso é uma coisa que, vou falar agora como dinâmica, a gente sempre fala, cada um no seu quadrado. O projetista é o projetista, o fabricante é o fabricante, o distribuidor é o distribuidor. Cada um na sua seara. Quem tenta fazer as 3 coisas juntas, a probabilidade disso não dar certo é muito grande. Então, acho que o caminho no Brasil é cada um se limitar ao que sabe fazer, ao que gosta de fazer, ao que estudou para fazer. E continuar estudando, e né, continuar. Eu quero realmente dimensionar, projetar, sprinkler, supressão. Tá bom, então estuda. Comece uma jornada de estudo. E entenda que não é... vou fazer um curso de 18 horas. Obrigada. E eu sou... Eu não queria falar essa frase. Obrigada por ter puxado. Eu vou fazer um curso de 12 horas e sou projetista de SPK. Exato. Isso me preocupa bastante. E
E uma das coisas que eu sempre alerto, né, o cliente quando ele vem com esse projeto, o padrão é FM, eu sempre alerto. Eu falo, olha, eu sei que você vai orçar com mais 3 empresas, mas veja o que você está orçando, né? E outra coisa que me preocupa muito no mercado é isso, né, que a Thaís acabou de falar. Hoje a gente tem empresas no Brasil, né, que fazem coisas que eu não gosto. Por exemplo, por exemplo, tem empresa, esses dias eu perdi um projeto e fui tentar entender o que aconteceu. O seu concorrente me deu o projeto. Deu o projeto. R$0. Aí você vai ver o porquê. Porque o cara, o profissional, né, o empresário, ele faz o quê? Ele tem uma equipe pequena de projeto. Faz o projeto de qualquer jeito, porque eu vou ganhar a obra e ainda vou vender os materiais. E ainda ele quer fazer a importação e pular o distribuidor. Thaís sabe muito bem de quem eu estou falando, das várias empresas que estão fazendo isso. E aí ele quebra um setor inteiro. Ele quebra o distribuidor, ele arrebenta o distribuidor, ele arrebenta o projetista que leva a sério o projeto, que faz um bom projeto. Sabe qual é o problema disso? Começa a acontecer conflito de interesse. Ele não coloca mais um produto porque é o mais adequado para aquela solução. Ele não escolhe uma solução adequada. Ele escolhe a solução que vai viabilizar a venda do projeto, execução e produto. E aí deixa de ser o fator segurança o fator decisivo de projeto. Exatamente. E vira esse produto eu trago mais barato de lá de fora, eu compro direto lá e vou com esse, né? E às vezes não é a melhor solução. Então isso bastante me preocupa, que é a empresa que ela quer fazer o projeto, a instalação, aí ela pega o projeto, a instalação, a venda do produto e a manutenção. É só ela que quer ganhar dinheiro, é só ela que tem que trabalhar, é só ela que paga a conta, e é só. E aí, deixa de lado 2 problemas, né? A parte comercial, mas também a parte técnica, porque aí ela vai colocar o que ela quer, e outra, quem vai garantir que aquilo tá certo? Exatamente. Diariamente a gente recebe solicitação do cliente, ele fala, mas isso aqui é muito caro. Você não tem uma solução mais barata? Fala, olha, a solução é o que o seu projetista determinou. Você vai mandar a lista do seu projetista e eu orço conforme a lista. Eu não dou solução. A Dinâmica não é uma empresa de solução. A Dinâmica é uma empresa de produto. De distribuição. O que você nos solicitar, te entregarei. Mas não posso falar, não, olha, esse sprinkler aqui, coloca isso. Não é o nosso negócio. E até falando trazendo, esse ponto que a Ana comentou, né, de todo esse perigo que nós temos com uma pessoa que ela quer fazer tudo, que ela tá tentando abraçar todos os setores, usando materiais que não são certificados, etc. Qual que é a importância nesse caso que você vê da FM, por exemplo, como uma empresa que faz os testes, que está certificando? Imagino que deve ter um grande requisito, né, para as empresas que vão acessar, que vão estar junto, que vão aprovar. Como que você vê e o que você acredita que seja importante nessa ligação? Então, nesse caso, eu não vejo tanta ligação, Rê, porque a FM teria que ter um poder de fiscalização nesse caso, para olhar para essa empresa e dizer, olha, você não está vendendo um produto certificado. A FM, ela se limita a certificar os produtos que são enviados para ela para a fábrica e, se por acaso for contratada a seguradora FM, ela também se limita a verificar se o produto é um produto exigido por ela. Agora, ela não pode fazer uma intervenção na pessoa jurídica, na pessoa jurídica de organização privada. Ela não tem esse Mas poder. Levando em conta que ela faz os testes em escala real, ela certifica, ela deixa isso dentro do site, já é uma ligação para que o proprietário, ou seja lá quem esteja mexendo com o projeto, consiga verificar se o que está sendo entregue, o que está sendo feito é algo que está realmente dentro dos padrões solicitados, certo? Sim, sem dúvida. Ela tem rastreabilidade dos produtos dela. Se for exigido, ela tem como
fazer a checagem. Qualquer pessoa, qualquer ser humano médio comum consegue checar se o produto de fato é certificado. E tem essa questão, né? Quando a FM, né, ela está assegurando o local, né? Quando o profissional dela vai fazer uma avaliação, né? Ele olha e ele faz esses apontamentos, né? Então, eu tenho clientes que tinham produtos não certificados, né? Que foi o que chamamos de uma carta de recomendação da própria FM para troca desses equipamentos, né? Então, o equipamento não possui certificação, seja ele na escala do sistema de detecção e alarme de incêndio, ou seja ele na parte de água, ambas solicitações chegam com frequência para mim, né? Essa troca de sistemas, porque a seguradora recomendou, eu vou atender, quero, né, fazer ali um projeto e assim, muda totalmente, né? Fui visitar um cliente que ele tinha um sistema, até, né, a gente estava falando, todo cliente que é existente e precisa de um projeto FM, eu não faço sem visitar. Não, mas é longe, vai gastar com passagem. Eu não faço sem visitar. E aí tem projetista, tem empresa que faz. Não precisa não, você me manda os dados, eu gero o projeto aqui e a gente manda para FM. Isso eu acho também um outro ponto perigoso. Porque se está existente, você precisa entender as condições que está a edificação, até para você conseguir verificar, né? Por exemplo, uma casa de bombas que eu não atendo FM, que ela é muito simples, digamos assim. E aí vai passar a ser um projeto que precisa atender todas as recomendações da FM. 90% dos casos, você tem que mudar de lugar a casa de bomba, por exemplo, né? Então, são pontos que você vai olhar e vai verificar em loco. Vai ter uma certeza aí no teu local, né? Sim. E por que talvez a Tava vai saber responder isso melhor, por que o sistema de sprinkler, ele tem um valor tão elevado, né? Igual a Ana comentou, a gente falou de sprinkler, estamos falando de milhões. Eu acho que falar em valor elevado é relativo, Rê. Porque você já imaginou o lucro cessante de uma indústria que parou porque teve um sinistro de incêndio? Uma mineradora que parou a correia transportadora porque teve um sinistro de incêndio? O quanto isso vai custar em questão de parte ambiental? Então, acho que falar em valor alto é muito relativo se você comparar o quanto que vai custar aquilo. Você realmente vai Parado, impactar, né? a gente tá falando de valor agora. Agora tem a parte da vida também, que não tem como monetizar. É exatamente isso. Tem essa consequência, além da questão da vida, a consequência de parar o negócio, né? Então, o intuito, por exemplo, da FM, é que tenha continuidade o negócio e que ele não pare, que ele não sofra danos com o sinistro, né? Com o incêndio. E comparando um pouco a questão cultural, né? Do que a gente viu nos Estados Unidos com o que a gente tem aqui no Brasil. Nossa, não tem nem como. Qual o principal, Ana? O que mais mexe com o seu coração? Não tem como, é totalmente diferente. Você desceu no aeroporto, você já vê a diferença. Apesar de trabalhar com aeroportos que levam bem a sério, e aí quando você, né, tem aeroporto no Brasil que a gente tem, né, cortina corta-fogo, sistema de sprinkler em tudo, proteção passiva, levado muito a sério. Só que desde quando você chega, né, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que você vai no mercado, é tudo muito levado a sério, né? Então, assim, e é normal equipamento aprovado, bom, né? Então, você vai no mercado, tem Simplex. Você vai ali no aeroporto, tem Notifier, que são equipamentos ULFM. Você vai, todo bico que você olha é ali Tyco, é aprovado, né? Então, são muitos locais
que você tem bons equipamentos. Eu acho que isso não fica, porque eu trabalho com empresas que têm filial no Brasil, que são americanas, trabalho com os americanos, e a visão deles é totalmente diferente. Então, assim, é inegociável. Era até o que eu ia te perguntar. Você acredita que seja algo cultural? É algo porque tem mais exigência? Ou é porque está mais acessível, já que os grandes fabricantes, indústrias, certificadoras estão lá? Eu acho que o primeiro passo é cultural. Eles têm isso enraizado de levar a segurança contra incêndio a sério. E a cultura do brasileiro aqui não vai pegar fogo, aqui não acontece, aqui não vai acontecer, né? E é totalmente diferente do americano. Então, assim, é inegociável. E é muito gostoso você trabalhar num projeto que você não tem que ficar provando o tempo todo que aquilo é bom, né? Então, assim, eles não entra esse quesito de eu não vou colocar isso porque isso é muito caro, tenta fazer uma compartimentação, vamos tentar compartimentar para não colocar sprinkler. Isso não existe, essa conversa não existe num projeto que tem americano, não existe. Isso é muito bom. E você, tá? Vou falar em Brasil. Sem dúvida, o brasileiro, ele segue o que for exigido. Não, o que for obrigatório. Isso, exigido de maneira obrigatória. Exigido ainda pode ser questionável. Exigido de maneira obrigatória. Então, aquela pergunta assim, isso é obrigatório ou é uma recomendação? Isso, Então, aqui é uma questão 100% de legislação. A proteção ainda, espero que um dia seja, e nossa geração veja, mas hoje é 100% legislação ou seguradora, exigência de seguradora. Porque... e seguradoras estão se posicionando muito bem com isso, né? Graças a Deus. Saiu o decreto agora, né, de São Paulo, não sei se vocês viram. Sim. Qual que é o número? Vou pegar aqui, que o pessoal pode... Não lembro. Acessar. Eu não lembro. Exigindo de maneira gradativa, mas exigindo a certificação. Decreto 69.118, 9 de dezembro de 2024. Foi publicado agora recente. Acho que é um avanço para nós, isso, porque é um decreto que exige certificação do Inmetro ou de um órgão competente, e o decreto faz menção à IT, e a IT usa como referência a NFPA. Então, acho que isso é um grande salto para nós. E olhando agora para os projetistas, vocês acreditam que existem oportunidades dentro do Brasil quando a gente fala de prevenção contra incêndio? Falta profissional nesse mercado. Vocês viram com essa cara, tipo, meu Deus, é nada, que pergunta. Eu sei, eu acho mas que a gente precisa deixar isso muito claro. A gente percebe, assim, às vezes eu mesma quero contratar alguém que seja mais técnico, é muito difícil de achar alguém pronto. Você geralmente precisa capacitar a pessoa. E em todos os lugares que eu estive, a reclamação é a mesma. Me falta mão de obra, não consigo contratar. Você sabe de alguém que precise, que não esteja fora do mercado, alguém para me indicar? É uma briga de foice. O cara um dia tá aqui, no outro dia ele tá ali, porque ele recebe uma proposta melhor. É um mercado ainda em crescimento no Brasil, que precisa de profissionais qualificados. Qualificados, acho que essa é a palavra. Né? Profissionais qualificados e especializados. Especializados, isso mesmo. Que gastou bastante sola de sapato já. Exatamente. E essa questão da sola de sapato, ela vem muito... Hoje me preocupa essa questão do veículo internet, redes sociais. Porque, ao mesmo tempo que eu acho que é muito bom, ele dá um poder de... algumas pessoas aproveitam isso no sentido de, por exemplo, eu vou fazer uma imersão e aquela pessoa, aquele profissional vai ser um especialista. E não é assim, é uma longa trajetória, uma longa caminhada, né? No meu ponto de vista, né? Eu acho que não é ali com
você está no primeiro ano da faculdade, faça o curso e seja um especialista em segurança contra incêndio, né? Esses dias eu vi essa chamada e isso me preocupa muito, né? Porque é uma trajetória, né? E o desdém, né? Quando as pessoas falam assim, nossa, você só trabalha com segurança contra incêndio. Existe um desdém nessa frase que eu fico pensando, As pessoas não têm noção. ela Não não sabem tem o que falam. noção do que ela tá falando. Porque Ela não tem é um noção mundo... do universo que é. Ela não tem noção do universo. Então, assim, eu escuto aqui e solto aqui. Porque, né, é muita coisa envolvida. São muitos sistemas envolvidos. E é muita coisa... principalmente quando você está fazendo um projeto... e aí vem um outro problema, né? Assim, faça um projeto por dia. E ganhe não sei quanto, né? Sendo que um Sim. projeto você leva meses, né? Meses. A primeira vez que eu vi esse anúncio, eu falei, cara, faz 12 anos que eu trabalho errado. Não é possível. Porque nunca foi um projeto por dia pra ganhar 20 mil reais. Exatamente. Existe Então, um anúncio assim? existe. Existe várias coisas. Mas sabe que isso, por exemplo, que a Ana trouxe, uma das coisas que, falando como Preview Word, as maiores críticas que a Preview Word recebe é por que, por exemplo, a gente faz imersão Preview Wiki e não tem nenhuma certificação? Por que que a gente não ensina a fazer projeto em internet? Sendo que a gente poderia ensinar. E eu falo justamente isso. Eu falo, cara, não tem como você aprender a fazer projeto em uma aula gravada. E não tem como você passar um fim de semana e ser certificado em nada. Você vai ter conhecido pessoas e aprendido novas coisas que você precisa se aprofundar. É só isso que vai acontecer. Mas é justamente uma geração onde busca muito o certificado e o imediatismo. Tem que ser Exato. rápido e eu tenho que ganhar uma certificação pra isso. Exato. E não é isso, né? Não tem Não é como isso. ser. Não é isso. Eu acho que é importante, né? Por exemplo, assim, hoje a gente saiu de uma escala onde não tinha nenhuma pós em engenharia de segurança contra incêndio no Brasil. Uma coisa que escalou muito, mas me preocupa porque quando você vai conversar com o profissional fala, não, eu tenho pós-engenharia de segurança contra incêndio e eu projeto todos os sistemas, né? Porque ele teve ali um final de semana de cada disciplina e ele se vê ali nesse... porque se vendem como autoridades, né? Então, assim, é isso que você definiu muito bem, Rê. Essa questão de conhecer pessoas, né? E eu acho que é importante, né? Principalmente eu ando muito atrelada com o fabricante, né? Eu acho que é importante, porque o fabricante não há ninguém melhor do que ele, porque ele está falar do produto desenvolvendo, dele, exatamente. né? Então, eu acho que é importante ter essa caminhada próxima do fabricante para tirar dúvidas, para se aprofundar mais. E isso muito me preocupa, esse caminho, né, de ser especialista, e aí quando você vai ver, são ali, que seja 16 horas para cada sistema, né, é muito pouco, né, muito pouco. Mas eu vejo, e Thaís deve que tá bastante tempo no mercado também com a dinâmica, deve perceber que o que a gente teve foi muito o que você falou, Ana. A gente pulou do 0 para o 1 milhão, porque todo mundo que tava no 0 olhou o oceano azul e falou, caraca, é oportunidade, é oportunidade, é oportunidade. Então, hoje, realmente, não tinha nenhuma pós, tem um monte. Mas eu tenho dificuldade de falar assim, olha, mas essa pós aqui, Ana, te indico de olho fechado. Essa aqui vale a pena você fazer, que você vai aprender no detalhe todos os sistemas. Porque a gente entrou em um limbo onde é tudo rápido, uma pincelada, depois você procura mais. E aí, é justamente o que a gente tá falando, a falta do contato com o fabricante, a falta de entendimento de, por exemplo, nossa, uma viagem para os Estados Unidos, quanto custou? Não foi uma viagem barata, teve que ter todo o investimento, teve que ter um inglês. Quantos projetistas gostariam de pagar o preço para estar, para participar, para conhecer mais? E não só olhar como, não, mas não precisa, tá tudo bem, eu vejo o vídeo e etc, enfim. Exatamente. E além também disso tudo, é a disposição, né? Porque você sai do teu conforto, né? Igual, por exemplo, eu particularmente
não gosto de frio. Você sair do Nem tava conforto da frio, sua Ana. casa, você sair do conforto, eu amo o calor. Então, assim, eu saí do conforto de 35 graus, que para mim é conforto no meu ponto de vista, porque eu gosto, isso é muito particular, né? Tem gente que gosta de neve e eu super respeito, mas eu particularmente não gosto. Mas quando chegou o convite, eu não olhei vai estar -9. O Edgar me avisou, ele falou, vai estar temperaturas muito baixas. Só que eu tava tão focada em aprender mais que eu falei, é só um detalhe, vamos enfrentar isso, né? Então, assim, tem essa questão, além de ser custoso, né? Custar em dinheiro, eu acho que custa também essa disposição que você precisa ter, né? E de organização, porque o trabalho não para, né? Então, não adianta você achar que, eu vou ficar o dia inteiro no curso e à noite eu vou dormir e tá tudo bem, né? E os 100 e-mails que chegou, né? Corta Então- pra eu e a Thaís chegando dos jantares e ficando até 2, 1 da manhã trabalhando. Exato. Então, eu acho que tem todos esses Tem. pontos. E eu acho também que tem a humildade, né? Eu acho que... eu falo que eu sou das antigas, né? E tinha aquele programa no Raul Gil, né? Que tinha essa pessoa eu tiro o chapéu ou não, né? E eu normalmente falo isso, assim, para as pessoas. Eu falo, não, essa pessoa eu tiro o chapéu. Por quê? E algumas pessoas ficam assim, sem entender o que é tira chapéu, né? Eu convivo com pessoas bem mais novas que não acompanharam esse... Eu acho que não é da época da Rê. É isso, Então, eu tiro o chapéu para essa pessoa, porque o quanto essa pessoa está disposta a não ser só um certificado, né? Às vezes, quando as pessoas falam assim, não, a melhor projetista, eu fico, não, gente, eu só faço o que eu posso e eu tenho seriedade no meu trabalho. Eu não gosto eu corro de títulos, eu sou a maior especialista, eu sou a maior isso, eu faço o melhor projeto, eu faço... Não, eu acho que cada pessoa tem uma trajetória. As trajetórias, elas precisam ser respeitadas. Ponto. Viu Minha porque eu visão. amo ela? Demais. Mas Pra você, eu tiro o chapéu. Olha, muito obrigada, satisfação. Mas eu acho que é justamente isso que a Ana pontuou, né, tá? De pagar o preço, ter a disposição e tentar, de alguma maneira, levar a sua rotina pra dentro com as ferramentas que você vai ter disponível por estar fora do seu ambiente. Que eu vejo, assim, no meu dia a dia. Vocês falam que tem muita gente nova, muito aventureiro. Realmente aparece um ou outro. Mas grandes projetos são sempre como. os mesmos nomes. É raro, a gente até se impressiona quando vem um nome diferente. Tanto de projeto como instalação, que não seja aquelas figurinhas carimbadas de sempre. Então, essa pessoa que, não sei, eu não conheço esse treinamento, esse curso, nunca ouvi falar aí que vocês comentaram, nem conheço quem fez, mas o que eu percebo é que, se eles fizeram, não estão aparecendo ainda, não está funcionando, não estão... É que normalmente não é justamente chega, isso. não chega nesse vamos lugar. considerar que é para projetos De menor, pequenos. pequenos. Ah, tá. Pequeno ser. porte. Só que isso nos preocupa porque no pequeno porte há pessoas. E o Exatamente. preço de uma vida, não existe o preço de uma você vida. minimizar os pequenos riscos. Que, na verdade, eles têm tanto risco quanto... Tanto o exemplo um que grande. eu sempre dou é da padaria lá, a Bakery de Londres. Que foi um aniversário, 40 pessoas, acho que era o quê? 50 metros quadrados. E a vela caiu na toalha. Da toalha passou pra cortina, pegou fogo, morreu. Fim, acabou. Então, tipo, gente, 40 metros quadrados, 50 metros quadrados. Não precisa ser grande para ser um incêndio. Exato. Eu acho que isso é o que mais me amedronta. Quando a gente fala de tantas pessoas se aventurando. Eu acho incrível, é muito bom, precisamos. Mas por exemplo, uma das coisas que a gente fala na Prev é conscientizar através da educação. Então, acho que antes de eu querer abraçar tudo, eu preciso me conscientizar. Eu preciso entender o que eu tô projetando. Eu preciso entender o que eu tô fazendo, de fato. Eu acho que é isso, né? Assim,
existe essa trajetória, existe estudar, existe não só li a norma e sei, não só fui tal coisa e fiz. Eu acho que existe uma trajetória, experiências. Eu acho que grandes projetos, eles precisam muito mais de atenção do que... Não, fica tranquilo, depósito eu sei fazer de olho fechado. Eu tenho pavor disso, isso assim me arrepia. Existe né? algum projeto que você consiga falar que você sabe fazer de olho fechado? Não, Ah, tá. Só não pra ter existe. certeza. Porque, cara, não tem como. existe. Não existe. Apesar de concorrentes falarem isso, não, mas isso aí eu faço, fica tranquilo. Eu já ouvi de cliente, assim, situações dessa, e eu falo, cara, isso é totalmente deprimente, assim, porque é caso a caso, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um projeto que tem muitos riscos envolvidos. Imagina você tratar um depósito que eu tenha... além de coisas comuns nele, eu tenho radioativo, eu tenho explosivo, eu tenho líquidos inflamáveis, eu tenho produtos perigosos, eu tenho muita coisa. E aí tem pessoas que falam, não, mas eu faço isso. É muito complicado, porque é muito sério. São coisas muito diferentes, né? E cada caso, ele tá numa região, tá num local diferente, precisa ser tratado diferente. Meu ponto de vista. Como eu vejo cada projeto. Alguma complementação? Tá. É isso, é o que eu disse, reitero, é cada um no seu quadrado. A Ana tá aí, faz muito bem o papel dela de especialista, de projetista, de técnica, é olhar para o projeto com detalhamento, com cuidado, seguir os parâmetros do cliente. E nós, como distribuidores, não falo só por nós, mas todos os distribuidores, é seguir o que é solicitado. Pediu A, temos de entregar A. Pediu B, temos de entregar B. Seguir exatamente o que foi proposto inicialmente, sem esqueminhas. Sem esqueminhas. Gente, é isso. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Bem que eu falei, né? Eu falei, 45 minutinhos, a Thaís. Haha. Corta pra elas, 1h10 falando. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada pela participação, Ana. Obrigada, Thaís. Obrigada a você. Eu que agradeço. É sempre muito, muito, muito importante pra gente trazer pessoas que ergam essa bandeira, que deixem muito claro a importância do que é um projeto, a importância de um material certificado, a importância de você ter contato com fabricantes, com fornecedores, com distribuidores. E principalmente, eu acho que o principal que fica dessa conversa é a humildade para entender que todo projeto é um novo projeto, todo desafio, toda exigência nova que chega, solução nova que você cria é nova, é um desafio, é algo que precisa ser feito com muita cautela dentro de cada projeto. Perfeitamente. Obrigada novamente pelo tempo convite. de vocês. Muito bom. Sim.